A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 34, vamos ler do verso 1 ao 7, amém? Glória a Deus. E depois mais alguns versículos, vamos orar ao Pai enquanto você procura. 2 Crônicas, capítulo 34, do 1 ao 7. Pedir para você compartilhar, deixar teu like, né? Para que nós possamos alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer aquilo que Jesus falou. E de fazer discípulos, né? E quando nós estamos enviando a palavra do Senhor, nós estamos evangelizando, fazendo discípulos, né? No nome do Senhor Jesus. Nós temos essa ferramenta que é a internet, nós temos que usar para o bem. Enquanto muitos estão usando para o mal, nós vamos usar para falar de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos orar ao Paizinho, querido. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Fala a respeito de Josias, né? Josias que reina sobre Judá. Era Josias de idade de 8 anos quando começou a reinar e 31 anos quando reinou em Jerusalém. Josias, ele ia ser ali um dos reis mais piedoso, né? E assim a justiça de Deus poderia reinar sobre Judá. E continuando, dizia assim: este fez o que era reto perante os olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem apartar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Essa declaração aqui que o Espírito Santo de Deus deixou registrada para nós é que Josias, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele não titubeou por nenhum momento. Aos 8 anos do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. Isto é, se ele com 8 anos começou a reinar, e 8 anos do seu reinado, então somando, nós vamos ver que dá 16 anos. E com 16 anos, ele começou a buscar a Deus, né, o Deus de Davi, seu pai. Isto é, ele começou a entender que era necessário ele resgatar aquilo que estava faltando dentro dele, que era a adoração ao Deus de Davi, né? Ao Deus do pai dele, né? Ali, de seu pai. Então, e aos 12 anos do seu reinado, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, dos bosques, das esculturas e das imagens de fundição. Então, se 12 anos do seu reinado, se ele começou a reinar com 8 anos, ele tinha 20 anos, foi quando ele começou a purificar a Judá. Esse tempo em que ele começou a buscar a Deus, levou ali, né, mais 4 anos para então ele começar a purificar a Judá. Foi necessário ele conhecer a Deus, se conectar com Deus, ter intimidade com Deus, para que ele pudesse ir e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era purificar Judá e Jerusalém, né, desde o alto ali até os bosques, tirar todas as esculturas e imagens de adoração que existia ali. Então o Espírito Santo de Deus, ele sem dúvida estava ali inspirando Josias, né, direcionando Josias no que ele deveria fazer. Nós temos que estar atentos, nós temos que ter comunhão, nós temos que buscar ao Pai poderoso e santo para que ele venha nos direcionar naquilo que ele quer que nós venhamos fazer. E derrubaram diante dele os altares de Balaim e fez em pedaço as imagens de sol que estavam postas em cima deles. Ele despedaçou também os bosques e as esculturas e as estátuas de fundição, esmiuçou e pulverizou o pó sobre os sepulcros dos que tinham sacrificado. E além disso, queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Então aqui nós podemos ver que mesmo ele ali buscando o Deus de Davi, seu pai, levou-se um tempo e o Espírito Santo de Deus começou a revelar para ele que ele deveria direcionar ele, que ele deveria destruir tudo aquilo que não pertencia a Deus. Por isso, quando nós olhamos para uma palavra dessa, vinda, né, de Deus, escrita aqui, mesmo que está no Antigo Testamento, ela ainda se faz verdadeira para nós termos uma direção. Ela é o que norteia a nossa vida. E aqui está dizendo que ele
começou a quebrar todos os altares a Balaíns, isto é, a outros deuses, onde eles prestavam adoração a outros deuses, a outras culturas, e era necessário. Quando nós olhamos aqui, vemos que Josias, ele então começou a tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor no meio do povo. É o que nós devemos fazer na nossa vida. Por isso a necessidade de olharmos tudo aquilo que não é de Deus na nossa casa, no nosso meio e tirarmos, né? E às vezes você fala assim, mas eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, mas nós temos que vigiar aquilo que entra dentro do nosso lar, aquilo que está dentro da nossa casa. E quem pode convencer o homem é somente Deus. Aí você vai dizer assim, mas eu, na verdade, eu por mim, eu daria fim em tudo que é sujo, tudo que não é de Deus na minha casa. Mas eu não tenho essa autoridade, porque tem coisas que não me pertencem. Tem coisas que não vão deixar eu tocar. Mas você vai orando, vai ali, né, fazendo jejum, faça um propósito com o Pai Poderoso e Santo para que isso tudo venha a ser tirado do meio seu. Se você não puder, faça aquela oração pedindo para o Pai Poderoso e Santo amarrar todo o mal, né, ali que o inimigo da nossa alma possa usar, seja lá estátuas, roupas, coisas que não é do agrado do Senhor. Que Deus possa quebrar e anular todo o mal, todo o efeito daquilo dentro da sua casa. Às vezes tem coisas que nós trazemos numa compra que nós vamos fazer no mercado de alimento, que às vezes veio de uma indústria que é ali, talvez foi já ali consagrado a algum Deus que não é o nosso Deus poderoso e santo, consagrado a algo, né, que não agrada ao Senhor. Então, por isso, a necessidade de nós buscarmos em Deus sabedoria, discernimento, de buscarmos em Deus o refúgio, para nós podermos repreender todo esse mal. Nós abençoarmos tudo que nós vamos trazer para dentro da nossa casa, pedindo para Deus quebrar e anular todo o mal, tudo aquilo que possa agir naquelas coisas. Aí você vai me dizer, mas se diz que a estátua, ela tem olhos, mas não vê, tem braço, mas não bate palma, tem perna, mas não anda, né? Ela não tem fôlego de vida, por que temer ela? Mas por que tentar a Deus, sabendo que aquilo não é do agrado? Por que você vai ter algo que desagrada ao Pai dentro da sua casa, sabendo que Deus diz que não é para ter? Por que você vai deixar ali algo que pode ser moradia de demônios dentro da sua casa, sendo que você poderia estar tirando no meio seu, né? Aleluia! Então ali, e além disso ele queimou os ossos de sacerdotes sobre os altares, isso é, sacerdotes ali que cultuavam outros deuses, sacerdotes que tinham profanado o templo do Senhor, né? Então eles foram lá e aspergiram todo aquele queimou toda aquelas coisas que não era, né? Aquelas imagens, aquelas esculturas, e jogou em cima lá. Tipo assim, vocês que fiquem com isso aí, vocês que eram sacerdote desses deuses, vocês que ficam com essas coisas, né? Porque nós não queremos no nosso meio. Do mesmo modo fez nas cidades de Manassés e Efraim e de Simeão até em Naftali, com os seus lugares assolados ao redor. Então nós podemos ver que Josias, ele recebeu uma ordem do Senhor, e ele, né, porque ele não foi espontaneamente, o Espírito de Deus ali falou com ele de alguma forma, e encaminhou ele para começar a limpar todo o território. É o que nós devemos fazer, jejuar, orar, buscar, pedir para Deus passar uma vassoura, né, ali santa no nosso meio, mostrando tudo aquilo que não é dele e que nós venhamos tirar para fazer um concerto com Deus. E ele ali foi a outras cidades também, a Manassés, Efraim e de Simeão até Naftali, isto é, lugares todos ao redor ali que tinham sido assolados, né? Ele estendeu esse esforço, ele se esforçou para que ali fossem libertos de todos os ídolos, de tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E quando tinha derrubado os altares e os bosques, e quebrados e esmiuçado as esculturas, e destruído todos os ídolos por toda a terra de Israel, retornou então para Jerusalém. Ele tinha ali uma missão de ir e tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor, tudo aquilo que estava profanando o povo de Deus. Muitas das vezes nós vamos
estar em lugares e em situações onde nós vamos ter que alertar aquilo que está prejudicando, aquilo que está contaminando o povo de Deus, né? Nós não somos os juízes, nós não somos acusadores, nós não podemos dizer quem é salvo e quem não é salvo. O único que tem direito de falar e fazer algo por alguém, por nós, é Jesus, é o próprio Deus, poderoso e santo. Porque quem se deu na cruz para morrer lá, né, foi Jesus. Não fui eu, não foi você. Então, ai de nós dizemos se alguém vai para o inferno ou não. Quem somos nós? Não fomos nós que pagamos o preço na cruz. Mas nós temos o dever de alertar. E alertar como? Se você sabe de algo que não agrada ao Senhor, você tem que chegar na pessoa e falar com a pessoa. Traga mais um ou dois testemunhos, se for necessário. Mas no meio dos seus, na tua casa, alerte, fala. Olha, filho, isso não é do agrado do Senhor. Vamos jogar fora. Vamos dar fim. Né? Porque assim como ali o lenço de Paulo, a sombra dos discípulos do Senhor, onde passava, curava as pessoas, o lenço de Paulo era levado até os doentes para curá-los, é porque a unção é transferível, a unção, né, estava neles. E muitas das vezes, às vezes em objeto, roupas, em coisas, nós temos que orar para que Deus venha purificar, Deus venha, né, ali abençoar aquilo. E muitas das vezes tem coisas que é necessário queimar, jogar fora, desfazer. Eu não sei por que Deus hoje deu essa palavra para mim e para a tua vida, né? Mas é bem provável que existe algo no nosso meio, na tua casa, às vezes até na minha casa, que é necessário nós irmos e fazer isso. Ou uma oração pedindo para que Deus venha quebrar toda a corrente, toda a legalidade que aquele objeto possa ter dentro da sua casa, né? E muitas das vezes é difícil, nós podemos mexer em algo que não é nosso, dar fim em algo que não é nosso. Nós ficamos ali de mãos atadas diante dessa situação, mas nós podemos orar, repreender, quebrar todo o mal, anular tudo aquilo, né? E pedir para que Deus vai tocando no coração da pessoa para retirar tudo aquilo que não é dele, do nosso meio. Porque para a unção do Senhor, para ali ele estar diante do Senhor, né, com o coração quebrantado, ele poder fazer o que agradava a Deus, ele sabia que era necessário fazer uma limpeza em todas as cidades ao redor ali. E ele voltou então para Jerusalém ali, bem provável, confiante, né? E depois fala também que o livro da lei foi encontrado, né? E descobriram ali tudo que o Senhor pedia para que eles cumprissem. E então eles perceberam que eles estavam totalmente fora da direção do Senhor. Por isso a importância de lermos a palavra do Senhor. Por isso a importância de nós falarmos da palavra do Senhor. Por isso a importância de nós amarmos nossos irmãos em Cristo Jesus, independente de placa de igreja. Porque não vai existir dois céus, né? É apenas o céu e o inferno. E não é um conto da carrochinha. Vai ter a vida eterna, mas vai ter também uma condenação eterna. Por isso a necessidade de nós termos amor, pedir para Deus nos ensinar a exortar com amor, né? Para nós não perdermos um irmão, mas resgatarmos um irmão. Que Deus possa tocar no teu coração, que Deus possa te mostrar o que é necessário mudar na tua casa, que Deus possa nos direcionar no que Ele quer. O Senhor aqui mostrando que Josias ia reinar. Ele reinou até os 31 anos, mas era necessário ele ali começar a limpar tudo o que não agradava ao Senhor. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para a tua vida? Vai limpando todos os caminhos, vai limpando as eiras, vai limpando cada cantinho da tua casa, vai limpando, vai orando, vai repreendendo todo o mal, toda armadilha, toda cilada, toda contenda, tudo aquilo que não é do Senhor. Peça para que bata em retirada no nome do Senhor Jesus. Jesus pagou um preço na cruz pela minha e pela tua vida. Não cabe a nós queremos fugir da presença do Pai, mas sim fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Josias foi levantado como rei, e ali um rei temente ao Senhor. Ele se converteu ao Pai ainda novo, com 16 anos, né? Depois levou um tempo ainda para ele começar a ter autoridade para poder expulsar e quebrar tudo aquilo. Quando ele entendeu, ali levou 4 anos ele buscando o Senhor, onde ele entendeu
que ele tinha autoridade no nome do Senhor Jesus para exercer aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Quantas das vezes nós estamos assim como Josias, já tivemos um encontro com o Senhor, já fomos chamados pelo Senhor, já fomos ungidos pelo Senhor, mas ficamos preocupados com... Talvez, não digo que é o caso dele, mas às vezes nós estamos preocupados com o que vão achar, com o que vão dizer, o que vão pensar. O importante é você dar ouvido para aquilo que Deus tem falado a teu respeito. Quem recebeu uma promessa, quem recebeu um chamado, foi você. Então, você que ouviu a voz do Senhor, você que ouviu a direção do Senhor. Então, as pessoas não são obrigadas a acreditar no que você ouviu do Senhor. Né? Mas você é obrigado a ouvir, acreditar naquilo que você ouviu da parte do Senhor. Então, o Senhor hoje chamando a minha vida e a tua vida para acorda, filha minha, acorda, filho meu, né? Fui eu que te chamei. E não importa o que acham, o que pensam, o importante é o que Deus acha de nós, o que Deus acha de você, né? E o importante é o que Deus pensa ao nosso respeito, o importante é o que Deus nos chamou para fazer. Então, ele foi e fez. Ele enfrentou ali um povo idólatra, ele enfrentou situações onde ele mesmo se disponibilizou para ir pessoalmente cumprir essa tarefa. E vai ter tarefas, vai ter situações, vai ter chamado, vai ter ministério que é único para a tua vida, para a minha vida. Não vai ser outro que vai fazer. Podem se levantar a falar mal, a dizer o contrário, a falar que não era, né? Que você não é digno, ou que você está fora da direção. Mas se você recebeu a direção do Senhor para algo, deixe que falem. Porque o chamado de cada um é de uma forma. Josias foi chamado para buscar novamente ao Senhor, para pedir para o povo voltar-se ao Senhor. E era necessário começar pela limpeza. Era necessário começando a quebrar e tirar tudo o que era anatema no meio deles. E ele continuou a fazer. Então descobriram o livro da lei e ficaram atemorizados, rasgaram as vestes, ficaram ali, né, diante daquele livro, vendo que eles não estavam agradando e nem os pais deles tinham agradado ao Senhor. Eles tinham profanado tudo aquilo que era santo. Né? Então ali fala a lei é lida, né? E o convênio é renovado. Isto é, eles então ouviram toda a lei, né, da palavra do Senhor ali, e eles então começaram a se humilhar diante do Senhor, se arrependeram, né? E então ali foi feito um grande renovo. O renovo, muitas das vezes, que o homem e a mulher precisa, não está o avivamento, né? Como diz, não somente por cantar, por louvar, mas sim, a verdadeiro avivamento, o renovo vem sobre o povo de Deus através da palavra de Deus. A palavra de Deus cura, salva e liberta. A palavra de Deus, ela vem e transforma vidas, ela vem e restaura vidas. Então, não importa o que o homem pensa, é a palavra de Deus que vai tocar. Porque um louvor pode nos comover, pode nos tocar. Você pode ir orar em línguas, você pode, né, sapatear lá, né? Você pode marchar na presença do Senhor. Não digo que isso não é de Deus, né? Eu tenho essa experiência com o Pai. Mas o verdadeiro renovo na nossa vida, o verdadeiro avivamento da nossa vida é quando nós lemos a palavra do Senhor e sentimos o temor, entendemos o porquê de tudo isso e nós começamos a entender o amor de Deus por nós. E nós começamos a entender que nós somos pequeninos, incapazes, mas temos um amor de Deus que é misericordioso e todos os dias estende as mãos para nós dizendo: filha e filho, eu estou aqui, a minha graça te basta, esquece todos os outros deuses, né? As outras opções, os outros caminhos, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus pagou um preço na cruz pela minha vida e pela tua vida, e isso nos basta. Em verso 33, ainda do capítulo 34, diz assim: e tirou Josias
todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos filhos de Israel, e fez com que todos os que se achavam em Israel servissem ao Senhor, seu Deus, e não se desviaram de seguir ao Senhor, o Deus de seus pais, em todo o tempo que ele viveu. Ele foi ali um líder, né? Um líder que fez de tudo. Ele começou limpando ali ao redor do povo, tirando tudo aquilo que não era. Assim é o nosso Jesus. Ele passou pela cruz para nos limpar, para nos salvar, para nos remir, para tirar os nossos carrapichos, para nos dar um banho de misericórdia e nos mostrar o caminho verdadeiro, né? Nós temos que estar ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré, e não desviarmos dele, não negociarmos nenhum momento a nossa salvação com o inimigo da nossa alma, né? Então aqui nós podemos ver, né, que sobre a palavra de Deus, né, que a Bíblia é a única verdade revelada ao mundo. Ela é a única que pode de fato vir e transformar e ali resolver, né, todo mal que possa estar no nosso meio. E não há nenhum problema espiritual que não possa ser tratado com a palavra de Deus. Tudo que nós possamos ter que é espiritual, nós podemos, no nome de Jesus, repreender. A palavra de Deus nos garante a vitória quando nós buscamos respaldo na palavra do Senhor. Ela nos dá direcionamento, né? E não existe nenhum problema espiritual que não possa ser resolvido através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura e eficaz, é uma espada de dois gumes, né? E não existe nenhuma dificuldade na vida de qualquer ser humano que não possa ser resolvido pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, o grandioso, aquele que se deu na cruz por mim e por você, né? Então, as palavras do Senhor, elas podem curar, elas podem salvar, elas podem libertar, elas podem nos tirar de uma servidão, de uma escuridão. Ela pode, né, vir e trazer a luz, que é Jesus. A palavra de Deus, desde o início, começa a direcionar para Cristo. E quando chega aqui, no Novo Testamento, Jesus, o maravilhoso, o grande eu sou, ele veio, o Messias, nasceu, se cumpriu o que está escrito no Velho Testamento, se cumpriu, né? E ele vai voltar. Ainda vai ter as profecias que vão se cumprir, né? E Jesus, ele novamente profetizou para os homens que ele voltaria. Ele ali deixou claro que ele iria, mas ele iria voltar. E nós temos essa promessa de vida eterna. Então, que nós não venhamos permanecer nas trevas, mas que nós venhamos trazer a luz, né, de Deus para espantar, para tirar tudo aquilo que não é de Deus do nosso meio. Assim como Josias foi um rei jovem, temente a Deus. Ele foi corajoso, ainda um jovem com 20 anos. Ele entendeu que aquela missão, aquela tarefa era dele. Talvez o Senhor está dizendo assim hoje para a minha e para a tua vida. Talvez não, o Senhor está dizendo hoje para mim e para a tua vida. Eu te levantei como um atalaia na face da terra. Eu te levantei como um soldado de Cristo. Eu te levantei e muitos vão torcer o nariz. Se pensa que muitos ali não foram contra Josias, muitos no meio daqueles ali não queriam abrir mão das suas estátuas e escultura, dos seus deuses, as suas culturas, né? Mas era necessário Josias enfrentar todos eles. E então, quando Josias colocou Deus na frente e começou a tirar tudo aquilo que era anatema do meio do povo, Deus começou a agir. Aquilo que Deus falar para você fazer, não temas, por mais que venha o levante, que venha a palavra contrária, mesmo que o outro não acredite, como eu disse, ninguém é obrigado a acreditar naquilo que você ouviu de Deus para a tua vida. Mas você tem a obrigação de acreditar na promessa de Deus para a tua vida. Eu tenho a obrigação de acreditar nas promessas de Deus para a minha vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.